Queridos irmãos, até aqui, nas exposições que tenho feito sobre os guias que devemos escolher para nos orientarem na porta correta e no caminho que conduz à vida, conforme os versículos do contexto anterior, versículos 13 e 14 deste capítulo 7, até aqui nós examinamos as palavras do Senhor para aprendermos as duas primeiras marcas de um falso profeta. Falamos da mensagem deles e falamos do seu caráter. Contudo, meus irmãos, essas marcas, embora possam ser averiguadas, observadas por aqueles que têm olhos mais, digamos assim, argutos, mais precisos, olhos de águia, elas não são sempre muito claras. Estes falsos profetas são mestres no disfarce, eles são enganadores. E por isso nem sempre é fácil perceber, por meio daquilo que eles pregam e daquilo que eles são, que eles não foram chamados por Deus e que, portanto, se colocam à frente do rebanho para enredá-los, para seduzi-los, levando-os ao erro. É preciso nos lembrar, como Jesus aqui nos alerta, de que esses homens, eles são hábeis em se disfarçar, e nessa arte do engano, eles chegam até mesmo a enganar a si mesmos, até eles se convencem de que são servos de Deus, como aparece aqui no final dos versículos que lemos, no juízo final, eles se apresentando para Jesus, já no caminho para a perdição eterna, como íntimos de Jesus. Senhor, Senhor, o que está acontecendo? Por isso é muito difícil conhecê-los pela mensagem e pela personalidade que tem. O Senhor Jesus, então, de uma forma enfática, algo que aparece aqui em dois versos, o verso 16 e o verso 20, ele nos fala sobre a maneira de identificar um mau guia, um falso profeta, um falso mestre, um mau obreiro que se finge como alguém vindo da parte de Deus, que tem as vestes de ovelha, mas que por dentro é um instrumento do maligno, é um lobo roubador, um lobo ladrão, faminto. Jesus diz: pelos frutos os conhecereis, conforme está em nossa tradução, mas que seria mais precisa a tradução se usarmos o termo reconhecereis, demonstrando um conhecimento vindo de um profundo exame, de um profundo escrutínio, porque esta é a palavra original, reconhecer. A palavra conhecer na língua original é gnosco, e a palavra reconhecer é epignosco, conhecer de forma mais aprofundada. E meus irmãos, não há nada mais verdadeiro do que isso que Jesus está nos dizendo aqui, porque existe um elo inquebrantável, indissolúvel entre a crença de alguém e a maneira como essa pessoa vive, de tal modo que a natureza de uma pessoa sempre se manifestará por aquilo que ela fala, por aquilo que ela acredita, por aquilo que ela faz. Aquilo que um homem é, forçosamente acabará por se manifestar por meio de um tipo de vida e conduta característicos. E meus irmãos, isso é verdadeiro não apenas na vida em geral, isso é verdadeiro também para identificarmos as coisas na vida espiritual. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, ele faz uma afirmação muito ousada. Ele diz lá no versículo 4, que ele reconhecia, e é o mesmo verbo usado pelo Senhor Jesus, usado por Mateus aqui, ao escrever as palavras de Jesus. Ele reconhecia que aqueles irmãos de Tessalônica eram eleitos de Deus, escolhidos desde a eternidade, amados do Pai para a salvação. E ele declara os motivos que poderia levá-lo a fazer esta afirmação. Eram os frutos, eram as evidências. No verso 3 ele diz: estes irmãos são eleitos porque eles têm as virtudes de um cristão, as principais virtudes de um cristão, de maneira madura. Eles têm fé, eles têm amor, eles têm esperança. E eles demonstram estes frutos pela maneira como acolheram a palavra, verso 5 lá de 1 Tessalonicenses 1,
Também pelo fato de, mesmo sofrendo tribulações por sua confissão de fé, eles terem a alegria do Espírito Santo, verso 6, por terem se tornado imitadores dos seus líderes e também de Cristo, sendo modelo e exemplo para outros, verso 7, por fazerem, através de seu testemunho de vida, a palavra de Deus ser repercutida para outros, verso 8, por abandonarem os ídolos do mundo e se converterem ao serviço do Deus vivo e verdadeiro, verso 9, e finalmente, porque eles não visavam apenas as coisas desta vida, deste mundo, dos prazeres momentâneos, mas a esperança deles estava na ressurreição e na glória futura, verso 10. Assim, o apóstolo Paulo, por meio de frutos, pôde reconhecer que aqueles irmãos eram eleitos. Semelhantemente, uma pessoa que não possui tais frutos, ela pode estar se enganando quando diz: eu sou de Deus, eu sou um cristão. E o mesmo apóstolo, em 2 Coríntios 13, 5, ele diz que um cristão deve examinar a si mesmo, para ver se de fato ele está em Cristo. Porque se não há frutos que evidenciam a presença de Deus em sua vida, você deve desacreditar da sua provável ou improvável conversão. Dessa maneira, meus irmãos, é de suma importância que crentes não apenas examinem a si mesmos para verem se estão na fé, mas também eles façam o escrutínio, o exame dos seus líderes, para poderem verificar na vida destes líderes se eles possuem frutos característicos que procedem de um coração verdadeiramente convertido. Meus irmãos, a igreja sofre demais quando ela é liderada por homens que não têm o novo nascimento, que não experimentaram uma genuína transformação de sua vida espiritual. Sabendo disso, Satanás tem usado uma estratégia moderna. Ele tende a tornar os falsos profetas, os maus obreiros, em homens, em pessoas midiáticas, pessoas que, tais como estrelas de cinema, estrelas da cultura pop, você não tem acesso direto a elas, você não sabe como elas são de fato, vocês não sabem como elas tratam o seu cônjuge, como elas criam seus filhos, se elas são fiéis nos seus compromissos, se elas pagam a conta na padaria, no supermercado, no comércio, se eles são corretos no seu modo de andar. Por isso, nós não temos muitos dados destes líderes midiáticos para identificá-los pelos frutos. E o diabo tem feito isto, e a igreja tem se alimentado de guias que eles não podem analisar o modo como eles andam, para ver se são de fato de Deus. Porque, meus irmãos, todo cristão deve ser capaz de testemunhar sobre a conduta dos seus líderes, em pelo menos 3 áreas, como nos ensina a palavra de Deus nas cartas chamadas cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Primeiramente, o caráter e o comportamento dele com os outros. É um homem manso, humilde, quebrantado, é um homem que tem domínio próprio, que não é preso por nenhum vício. Em segundo lugar, sua vida familiar, é um marido exemplar, é um bom pai que governa a sua casa na disciplina e na admoestação do Senhor. Em terceiro lugar, é alguém fiel e profundo conhecedor da palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. Se um destes 3 pilares faltam, esta pessoa não foi chamada por Deus para o ministério. É por isso que as igrejas enfermam. Nós temos preenchido cargos com homens sem vocação, pastores e presbíteros que não foram chamados para o ofício. A igreja tem colocado as mãos precipitadamente na cabeça de pessoas que o Senhor não chamou, e do meio deles, conforme alerta Paulo, tem surgido lobos vorazes que devoram o rebanho. E é aqui neste ponto específico que o Senhor nos declara que devemos reconhecer e identificar os falsos profetas pelos frutos que eles produzem. Sendo assim, meus irmãos, eu tratarei neste sermão sobre a qualidade dos frutos
produzidos por um falso profeta, pelos falsos profetas. Quais são as características dos frutos que o falso profeta, os falsos mestres, produzem em sua vida? E eu vou falar apenas de duas características, porque é assim que o Senhor faz aqui, Ele trata de duas características. Em primeiro lugar, meus irmãos, o Senhor nos mostra que os frutos que são produzidos pelos falsos profetas não são frutos espirituais e nem podem agradar a Deus. Primeiramente, Jesus afirma que os falsos mestres, eles não são árvores boas. Ele faz esta comparação a partir do verso 16 até o verso 20. Eles não são árvores boas, pelo contrário, eles são árvores más. E nós já vimos isto no sermão anterior. Aqueles que não viram este sermão, ele está postado no canal da igreja no YouTube. Nós já vimos o que isso significa, então eu falarei brevemente. Ser uma árvore má é ser um homem que ainda está debaixo da natureza velha, corrompida, a natureza herdada de Adão. Em outras palavras, é alguém que não foi verdadeiramente convertido, que não foi transformado pelo Espírito Santo, que não é nova criatura, que não nasceu de novo, cujo coração de pedra não foi transformado em um coração de carne, em um coração quebrantado, submisso ao Senhor. São homens que vivem na carne e que, por conseguinte, não podem agradar a Deus. Meus irmãos, saibam disto, é o que nos ensina as Escrituras. Tudo que o homem natural faz, o homem não convertido, é desagradável a Deus, até as suas boas ações, porque ele não faz imbuído, motivado pela motivação correta. Ele não faz para a glória de Deus, ele faz para si mesmo, pelo seu orgulho humano. É o que nos diz Isaías, o profeta. A palavra do Senhor, dada a Isaías, em Isaías 64:6, diz que até as justiças dos homens, até as coisas boas que os homens fazem, são para Deus como trapos imundos. É essa ausência do novo nascimento que leva os falsos profetas a não produzirem frutos bons, porque tudo aquilo que o Espírito opera em nós é bom, porque não vem de nós, é dom de Deus. Mas tudo aquilo que a nossa própria natureza caída produz, até os atos supostamente bons, são corrompidos, não agrada ao Senhor. E meus irmãos, o fato deles serem árvores más, que produzem frutos maus, é evidenciado pela ênfase da vida deles, por aquilo que eles buscam em sua vida. Eles são homens extremamente seculares. O que significa isto? O homem secular é um homem que não se preocupa com as coisas eternas, com as coisas espirituais. É alguém que, embora nunca seja uma pessoa que cometa pecados grosseiros, que tem sua mente, seu coração apenas neste mundo, em ter prazer, realização, sucesso e bem-estar nesta vida. Os falsos profetas vivem para esta vida e pregam para pessoas que estão interessadas apenas em resolver os problemas e demandas dessa vida. Eles são pessoas de mentalidade mundana. É nesse sentido que o apóstolo diz sobre falsos profetas que ameaçavam a igreja de Filipos, lá em Filipenses 3,19, dizendo: o Deus deles é a sua própria barriga, o seu próprio ventre, porque estes homens têm uma mente voltada apenas para aquilo que é terreno. Eles se preocupam com bem-estar, com qualidade de vida, com dinheiro, com sucesso financeiro, com saúde, mas eles não se preocupam com o pecado, com arrependimento genuíno, com a vida eterna e com as coisas celestiais, porque são homens destituídos do Espírito Santo. Sua vida e ministério refletem essa perspectiva mundana, que não deve ser entendida como algo propriamente pecaminoso, corrompido, no sentido deles estarem vivendo dominados por atos imorais. Não é isso, embora eles também possam praticar estas coisas. Mas o que eu quero dizer é que eles estão focados apenas com a vida presente.
com os problemas que devem ser resolvidos nesta vida, sem nenhuma preocupação ou cuidado com as questões eternas. Meus irmãos, você pode frequentar por anos a igreja de um falso pregador e você nunca ouvirá ele falar de pecado, de eternidade, de céu e de inferno. Ele falará apenas de prosperidade, de cura, de restauração, de restituição e de coisas que estão só envolvidas com o presente. Desse modo, os frutos espirituais estão ausentes da vida de qualquer falso profeta. Eles não podem produzir o bom fruto. Sobre isto comenta o reverendo David Lloyd Jones o seguinte: um indivíduo que possui em seu interior a natureza divina, a nova natureza dada pelo Espírito, necessariamente produz bom fruto. O bom fruto que é descrito nas Escrituras, nas bem-aventuranças. A pessoa nascida de novo é transformada e ela se torna em alguém humilde de espírito. É uma pessoa que lamenta-se em face dos seus pecados. É uma pessoa que se mostra mansa e dependente de Deus, que tem fome e sede de justiça. É um pacificador, é misericordioso, é limpo de coração, é perseguido por causa da palavra e assim por diante. Estes são os frutos da vida de alguém que foi de fato transformado. Uma pessoa verdadeiramente convertida terá uma transformação tão poderosa e radical em seu coração, que isso afetará toda a sua forma de ser e de agir, ao ponto de a Bíblia descrever um convertido como uma nova criatura, uma nova criação de Deus. Mas, meus irmãos, é tão comum nos dias de hoje vermos pessoas se afiliando ao cristianismo, se dizendo convertidos a Cristo, chamando Jesus de Senhor, sem nenhuma mudança de mente, de coração e de atitude. Não ocorreu uma conversão. Se afiliam à igreja por conveniência, por alguma simpatia humana, mas não receberam o poder do alto, o poder glorioso dos céus, que transforma pecadores em santos de Deus. Meus irmãos, uma pessoa verdadeiramente convertida, um homem, uma mulher bíblico, é sóbrio, é alguém grave e humilde, é uma pessoa mansa, que possui a alegria do Senhor no seu coração, sem contudo se mostrar efusivo, carnal, cheio de alegrias mundanas e banais, porque ele não está preocupado com as aparências do mundo. Ele sofre em sua carne o sofrer do seu próprio pecado. Como diz o apóstolo, enquanto estamos neste corpo, nós gememos, buscando sermos revestidos da glória celestial. Na verdade, uma pessoa verdadeiramente convertida não está muito preocupado com as coisas deste mundo, desta vida. É alguém que não liga para as aparências. Ele não se preocupa como os outros me veem, o que as pessoas acham de mim. Ele não quer causar uma boa impressão nas pessoas. Sua única preocupação é seu relacionamento com Deus e o agradar a Deus, o caminhar na presença de Deus. No entanto, meus irmãos, nada disso pode ser observado na vida de um falso profeta, e eu acrescento, na vida de uma pessoa que se diz crente e que ainda não nasceu de novo. Na verdade, os falsos profetas são realmente o contrário disso. São homens orgulhosos, enfatuados, presunçosos, como nos diz a carta de Judas, que buscam agradar os outros esperando reconhecimento. Eles são bajuladores, amam ser aplaudidos, querem estar em evidência, suas preocupações são mundanas e terrenas. Eles também incentivam os outros a terem esse mesmo tipo de perspectiva de vida, com a sua mensagem e também com o seu estilo de vida. Eles querem mostrar um estilo de vida, com a sua roupa, com o seu belo relógio, com seus carros caros, demonstrando: eu sou um homem de sucesso, eu sou um homem abençoado por Deus, vejam como eu sou estiloso. Eles agradam o mundo
e querem ser reconhecidos pelo mundo, quando na verdade esse estilo de vida é contrário àquilo que deve adornar a vida de um genuíno servo de Cristo. O apóstolo Paulo declara, meus irmãos, que quem busca agradar a homens não é um verdadeiro servo de Cristo. Isto está em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 10, que eu vou ler para os irmãos. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Se eu agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Se você vive para agradar as pessoas, você ainda não conhece a Cristo. É o que está dizendo a palavra de Deus. Aqueles que conhecem a Cristo, vivem para agradar a Cristo. Eles são amorosos com as pessoas. Eles respeitam e amam o seu próximo, não por causa do próximo, mas por causa de Cristo. Eu ainda quero fazer uma citação de Lloyd Jones nesta parte, neste ponto, e assim concluir este ponto. Lloyd Jones diz o seguinte, abre aspas: o teste mais definitivo e final de todos para identificarmos um falso mestre é a humildade. Se em nós avista-se a soberba da vida e do mundo, então, por uma necessidade imperiosa, não tivemos ainda grande conhecimento da verdade, porque quem conhece a verdade é humilde. E nesse caso, deveríamos examinar a nós mesmos, a fim de nos certificarmos de que realmente somos detentores da nova natureza produzida pelo Espírito Santo. O que está no íntimo acaba sempre vindo à superfície. Se porventura sou um indivíduo dotado de mente mundana, embora eu possa estar pregando alguma doutrina profunda das Escrituras, embora eu possa ter desistido de determinados pecados e condutas erradas, isto não significa que eu pertença ao Senhor. Os falsos mestres são identificados porque não produzem frutos bons, mas frutos maus, frutos oriundos da carne, da natureza caída. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, há outro tipo de frutos produzidos por falsos mestres, ou um outro tipo de característica destes frutos dos falsos mestres. Estes frutos não são apenas carnais, não agradáveis ao Senhor, mas estes frutos revelam o seu coração corrompido, fazendo a sua própria vontade e transgredindo a vontade do Senhor. De forma mais ampla e geral, podemos dizer que tudo que um homem sem o Espírito Santo faz é desagradável a Deus. É isso que nos afirma as Escrituras. Em Romanos, no capítulo 8, nos versos 5 a 8, a Bíblia nos diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Eu comento aqui. Vejam, meus irmãos, se a sua natureza não foi transformada, e carne aqui não significa o corpo físico, mas significa uma natureza ainda não transformada, a natureza herdada de Adão, você vai cogitar, isto é, pensar apenas nas coisas deste mundo, nas coisas da carne. Mas se a sua natureza foi transformada, se você recebeu o Espírito Santo, se a semente do Espírito Santo foi colocada em seu coração, aí a sua mente vai pensar, vai cogitar, vai desejar as coisas de Deus, as coisas do Espírito. E o apóstolo então nos dá a razão, ele diz: porque o pendor, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o pendor, a inclinação do Espírito, para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O homem carnal, por mais sociável e simpático que ele pareça, sempre será alguém que tem um coração corrompido pelo pecado, e ele viverá de forma desagradável ao Senhor.
Como eu tenho dito, toda a perspectiva da sua vida será mundana, será terrena. Os interesses do seu coração se dedicarão apenas a este mundo, a agradar a sua carne, a satisfazer os seus prazeres, a satisfazer os seus olhos, a preencher o vazio da sua soberba. Dessa forma, meus irmãos, o fruto que ele produz, o fruto decorrente desta raiz, desta árvore, também será um fruto carnal e nunca espiritual. Agora, Jesus então nos revela que tipo, que qualidade de fruto é este. No juízo final, no último dia, quando os falsos profetas são trazidos diante do tribunal de Cristo, conforme nós podemos ver nos versículos 21 e 22, ali a qualidade carnal dos frutos é evidenciada pelo Senhor. Os falsos profetas chegam, como sempre, cheios de malandragem, de embuste. Eles tentam se passar por íntimos. Nós vimos na semana passada que esta repetição de um nome na língua hebraica significa amizade íntima. E aí eles repetem, Senhor, Senhor, como se dissessem, meu amigo Jesus. Eles pretextam um relacionamento íntimo com Jesus, mas eles têm que ouvir a dura verdade que eles nunca foram capazes de pregar. Jesus diz, apartai-vos de mim, vocês não entrarão no reino dos céus, somente entrarão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E o que significa essa expressão que vai indicar a qualidade do fruto dos falsos profetas? Frutos que são segundo a vontade do homem e não segundo a vontade do Pai. O verbo usado por Jesus, o verbo fazer, indica uma ação não apenas braçal. É interessante que este verbo, ele tem no português uma palavra que é originada dele, é a palavra poesia, que indica algo que nós fazemos com a mente, com os pensamentos. O verbo fazer expressa então uma atividade que exige o homem todo, a maneira como ele pensa e aquilo que ele produz em consequência daquilo que ele pensa, o resultado da sua forma de pensar. Este verbo é conjugado no tempo presente, indicando que estas ações deles são ações habituais e contínuas. Desse modo fica claro que os falsos mestres, eles não praticam o que deveriam praticar. Caso eles fossem realmente servos de Jesus, já que eles o chamam de Senhor, eles fariam a vontade do Pai, eles obedeceriam a Jesus, obedecendo o seu Pai, a autoridade do seu Pai. Esta é a contradição, meus queridos, dos falsos profetas e dos falsos cristãos. Certa feita, a multidão elogiava o Senhor Jesus e o chamava de Senhor, Senhor. Jesus então responde à multidão. Jesus indaga a multidão, em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E veja que grande contradição do falso cristianismo. As pessoas querem chamar Jesus de Senhor apenas para demonstrar uma intimidade que não tem com Ele, uma forma de bajulação, para serem atendidas em seus desejos, mas não estão dispostas em obedecê-lo. Jesus desmascara essa falsidade dos falsos profetas, dizendo, vocês estão dizendo que eu sou o Senhor, mas vocês não entrarão no reino, porque o reino pertence àqueles que fazem a vontade de meu Pai. E ao usar esse pronome possessivo na primeira pessoa, meu Pai, Jesus os exclui da adoção. Sabemos que Jesus é filho por natureza, não adotado, ele é o unigênito do Pai. Mas quando ele se refere aos discípulos, ele usa nosso Pai, mas agora, dirigindo-se aos falsos profetas, ele mostra que a filiação é exclusiva a ele, não alcançando aqueles que desobedecem a Deus. Aqui, meus irmãos, ao falar da vontade do Pai, Jesus está claramente tratando da vontade revelada de Deus.
Na teologia nós falamos da vontade secreta, do seu decreto, do seu conselho eterno, e falamos também da vontade revelada, daquilo que Deus nos ordena em sua palavra, aquilo que Ele nos dá como sua lei, como seus princípios, como seus conselhos. Moisés fala destas duas vontades em Deuteronômio 29, e o profeta traz a mensagem de Deus no seguinte teor. Ele diz que as coisas ocultas, a vontade oculta de Deus, o seu conselho, pertence a Deus, mas as coisas reveladas, a vontade de Deus que nos foi dada, pertence a nós e aos nossos filhos, para que as cumpramos, para que nós as obedeçamos. Desse modo, a vontade de Deus, que todo verdadeiro crente, que todo verdadeiro nascido de novo e convertido pratica, é a obediência à palavra, e em especial à lei moral do Senhor. É o que Jesus neste Sermão do Monte chama pela palavra justiça. Veja no capítulo 5, verso 20, diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça, isto é, a obediência à vontade de Deus, não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E no capítulo 6, verso 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles, doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. A obra do Espírito Santo, meus irmãos, produz na vida dos crentes, daqueles que nasceram de novo, o convencimento do pecado. O Espírito usa a lei para nos levar ao Evangelho, porque sem a lei, de maneira nenhuma, eu saberia que sou um pecador. Mas não apenas isto, o mesmo Espírito que nos convence do pecado pela lei, é o Espírito que escreve a lei de Deus nas tábuas do coração e nos capacita a uma vida de obediência, a cumprir a vontade do Pai. Nós não somos salvos pela obediência, mas se somos salvos, aprendemos a obedecer. Podemos ter deslizes e desobedecer em um ponto ou outro, mas o Espírito Santo nos convencerá. O Espírito Santo nos levará ao arrependimento e à nova obediência. No entanto, os falsos profetas e falsos crentes, eles vivem numa prática de desobediência à vontade do Pai. Todavia, meus irmãos, a mensagem e a vida dos falsos mestres é marcada por dois tipos de coisas: legalismo, por um lado, e libertinagem por outro. Mesmo que eles sejam legalistas, e parece uma contradição, e libertinos, eles nunca demonstrarão qualquer sujeição de coração à lei do Senhor. Eles nem gostam dessa palavra lei. Quando você fala da lei do Senhor para um falso profeta, ele já diz: isso é Antigo Testamento, não quero nem saber dessas coisas. E se você mostra referências à lei de Deus no Novo Testamento, como Tiago 1,25, ele quase falta rasgar essa página das Escrituras, porque eles só entendem de legalismo e antinomismo, que quer dizer serem contrários à prática da lei, serem libertinos. Em primeiro lugar, eles são geralmente legalistas rigorosos, porque eles ensinam os homens a guardar regras de homens, regras que eles mesmos inventaram, se colocando no lugar de Deus, coisas que não são ordenadas pela palavra e que não podem nada contra a sensualidade do pecado, conforme está em Colossenses 2, nos versos 16, 18 e 23, e o apóstolo nos diz que nós não devemos admitir que estes homens se façam árbitros sobre nossa consciência. Eles querem falar o tamanho do cabelo de uma mulher, que tipo de saia ela pode vestir, qual calça ela pode usar, se um homem pode fazer algo ou não pode, o que você pode comer, o que você pode beber, em que lugar você pode ir. Inventam regras de homem para dominar as pessoas e torná-las cativas deles e não submissas a Deus. Legalistas.
E juntam a isto o fato de serem libertinos, conforme nos diz Judas, em Judas no verso 4 e no verso 12. São extremamente tolerantes com os desvios morais, com a quebra da lei de Deus, principalmente quando são eles mesmos os infratores. São pessoas tolerantes com todo tipo de pecado, e com dedo em riste acusam de fariseus aquelas igrejas sérias que tratam do pecado com a disciplina bíblica. Dizem: este povo é muito fariseu, são hipócritas, nós temos que acolher os pecadores, sem denunciar os seus pecados, sem chamá-los a uma mudança de vida, sem chamá-los a experimentar o novo nascimento e a libertação do pecado. Eles são libertinos. Vejam, meus irmãos, como falsos profetas quebram os mandamentos de Deus em relação ao próprio Deus. Eles são ímpios. Impiedade são pessoas que não têm temor do Senhor e não seguem os mandamentos da primeira tábua da lei, os 4 primeiros mandamentos. Você não vai ver um falso profeta ensinando o povo a guardar o dia do Senhor em temor. Você não vai ver um falso profeta ensinando o povo a não tomar o nome de Deus em vão, a ter reverência e santidade para com a revelação de Deus. Você não vai ver um falso profeta ensinando o povo a ter respeito pelo culto, a não fazer do púlpito um picadeiro, um palco de apresentações, mas eles vão trazer para o púlpito tudo aquilo que a palavra de Deus não nos ordenou fazer em um culto, tornam um culto profano. Percebam, meus irmãos, que Jesus, para deixar esta ideia ainda mais patente, mais clara, ele repete no versículo 22 a condenação dos falsos mestres, e agora com novas nuances. Jesus aqui revela com clareza no que consiste o não fazer a vontade do seu Pai, e ele proclama: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vejam que primeiramente Jesus declara o que eles não fazem, a vontade do Pai. E agora ele diz o que eles fazem, qual é o fruto deles. E o que eles fazem é a iniquidade, que, conforme eu tenho afirmado, é a quebra deliberada da santa lei moral de Deus revelada em sua palavra. Com isso, meus irmãos, fica evidente o motivo da condenação destes mestres falsos, destes mestres do pecado. Jesus diz que o fruto deles, o fruto destas árvores más, é praticar a iniquidade. Mais uma vez ele usa o verbo no presente, indicando que a prática da iniquidade é um modo de vida, é um hábito que eles têm. E o verbo usado aqui por Jesus, ele é derivado do substantivo obra. Então, eles têm como obras características de sua vida a iniquidade. As obras são os frutos são figuras, são símbolos das obras. E Jesus então usa uma palavra muito específica para falar que tipo de obras são estas. A palavra original, iniquidade, é a palavra grega anomia. Este prefixo a significa negação. E a palavra nomos, na língua grega, significa lei ou mandamento. Literalmente a palavra então pode ser traduzida por transgressão da lei, a negação da lei, a transgressão da lei. Eles vivem um modo contrário à lei de Deus e dizem para as pessoas: está tudo bem. Tal como faziam os falsos profetas dos dias de Jeremias, conforme podemos ver em Jeremias 23, eles dizem ao povo: podem ficar no pecado, está tudo bem, Deus ama vocês, mesmo assim haverá paz, haverá bênção, não precisam de mudar de vida. Veja o que diz Jeremias, em Jeremias 23:16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Verso 17, dizem continuamente aos que me desprezam. Então a pessoa despreza a palavra de Deus. E o que o falso profeta diz? O Senhor disse: paz tereis.
E aqueles que andam segundo a dureza do seu coração, desobedientes à lei de Deus, o que eles dizem? Não virá mal sobre vós. É isto que significa o termo iniquidade, anomia, transgressão da lei. De modo que uma tradução mais próxima do original seria: apartai-vos de mim, vós praticantes das obras que transgridem a lei de Deus. E isso está totalmente de acordo com o ensino de Jesus neste Sermão do Monte. Isso não é ensino do Antigo Testamento, isso é ensino que saiu da boca do próprio Cristo. O problema é que os falsos profetas pregam um Cristo que eles inventaram na mente deles, não um Cristo bíblico, não um Cristo verdadeiro, não um Filho de Deus, mas um falso Cristo. Em Mateus, no capítulo 5, dos versos 17 a 20, Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. No versículo 19 ele declara: aquele pois que ensinar um destes pequeninos a quebrar um dos meus mandamentos, posto que dos menores será menor no reino dos céus. E no versículo 20 então ele conclui: portanto, meus irmãos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Percebam, meus queridos, que a obediência à lei, embora não seja a causa da salvação, ela é a evidência de que alguém foi salvo e nascido de novo, porque o Espírito Santo, conforme a promessa da graça dada ao profeta Ezequiel e registrada em Ezequiel 36, a partir do versículo 26, ele nos dá um novo coração, e no versículo 27, e ele inscreve a lei de Deus nas tábuas do nosso coração, nos capacitando a obedecê-la. Mas os falsos profetas pregam um cristianismo da graça barata, um cristianismo que diz que salva o pecador do inferno, sem conduzi-lo pelo caminho estreito da obediência. Uma falsa graça que declara libertar o pecador do juízo final, quando não o liberta da escravidão do pecado. Eles falam de um Espírito Santo que dá dons espirituais, que faz milagres, que cura, que expulsa demônios, mas não concede ao pecador poder para produzir santidade e mudança de caráter. Um evangelho aleijado, mutilado, que fala da redenção e da libertação que veio da cruz, sem tocar no motivo da cruz, que foi o nosso pecado, a transgressão da lei, e sem mencionar o poder da cruz, que nos capacita a sermos limpos do pecado e obedientes a Deus. Estes são os frutos, e pelos frutos os reconhecereis. Quero encerrar com 3 breves aplicações. Em primeiro lugar, meu querido irmão, você tem certeza que é um crente? Que você nasceu de novo? Você consegue perceber que o Espírito Santo entrou em sua vida e te transformou, sua forma de ser, de pensar? Cuidado com a vã presunção de fé, porque no último dia muitos dirão: Senhor, Senhor, e terão que ouvir a dura sentença: apartai-vos de mim, porque não te conheço. Hoje é tempo de você conhecer a Jesus, de você se entregar a Ele, de você receber o Espírito que procede dEle. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer é a seguinte: você tem observado a vida e a conduta dos seus guias, dos presbíteros e pastores que Deus colocou sobre a sua vida? Eles têm demonstrado que são homens que nasceram de novo, que produzem frutos de um coração transformado? Se você tem verificado isso, meu irmão, você tem sido abençoado por Deus. Então não se deixe levar pelo pregador da moda, mas ouça a instrução da palavra que diz em Hebreus 13:7: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Em terceiro e último lugar, a salvação não é pelas obras de obediência à lei, simplesmente porque somos incapazes disso.
Porque se fôssemos capazes de obedecer, seríamos salvos pelo nosso mérito. Foi isso que Jesus ensinou ao jovem rico, quando ele perguntou: mestre, o que devo fazer para herdar a vida? Aí ele perguntou àquele homem: você conhece os mandamentos? Faze isto e viverá. O único motivo da salvação não ser pelas obras é porque nós não somos capazes de andar na perfeita obediência à lei de Deus. E se quebrarmos um dos mandamentos, posto que dos menores, somos transgressores de toda a lei e estamos debaixo de maldição. Por isso, meus irmãos, lembre-se, Cristo teve que vir como homem para obedecer à lei de Deus em tudo. Conforme está em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Como está escrito em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, que Cristo se fez homem para ser obediente ao Pai em tudo, até a morte, e morte de cruz. Ele obedeceu à lei para nos salvar. E aqueles que são verdadeiramente salvos, receberam da parte de Cristo o Espírito Santo, que nos une a Ele, para que o nosso pecado seja dado a Ele, e pago na cruz, e a santidade dele seja comunicada a nós, a fim de que, assim como ele obedece o Pai, nós obedeçamos também, pois o Espírito Santo de Deus inscreve a lei de Deus nas tábuas do coração de todo aquele que é filho de Deus. Se você é um filho de Deus, o Espírito Santo te convencerá do pecado, e o Espírito Santo te conduzirá a um caminho de crescimento em santidade e obediência. Agora, quando nós renovaremos nossos votos de amor a Deus, de compromisso com o Senhor, nós faremos este pedido: que o Espírito nos renove, que o Espírito nos encha, que Ele inflame o nosso coração em santidade e em obediência ao Senhor.